do Senhor. Vamos para mais uma aula. Agora essa aula é capítulo 12 do livro de Gênesis, que eu vou intitular de A Chamada de Abraão. Eu entendo esse momento da história da palavra de Deus como um momento onde Deus ele começa a direcionar com mais clareza o seu projeto, o seu projeto para a humanidade. Inicialmente, a partir em Gênesis 1, na primeira parte do livro de Gênesis, do capítulo 1 até o capítulo 5, nós vemos a primeira criação, a primeira e definitiva criação, onde foi através de Adão e Eva, e depois a geração posterior a Adão e Eva, alguns milhares de anos aconteceram ali, e nesse período houve uma completa decadência, uma completa derrocada da humanidade, que Deus fez com que destruísse toda aquela humanidade, e a partir dali a própria Bíblia fala que viria uma nova criação a partir de Noé. A partir de Noé. Então, a partir de Noé, Deus separa três troncos, ou três ramificações de um tronco, não três troncos, mas três ramificações de um tronco Noé, e as três ramificações Cã, Jafé e Sem. A partir de Cã, nós temos novamente uma derrocada da humanidade, com a desonra de Cã com relação ao seu pai, uma maldição sobre a geração de Canaã, e os semitas, dos quais originou a família de Noé, de Abrão, que é a que a gente vai estudar nesse capítulo, que é que nós vamos aprender um pouquinho mais sobre essa chamada agora nesse capítulo, porque os capítulos 10 e 11 contam, revelam essa genealogia é importante porque foi desse tronco aí que Jesus Cristo veio a surgir. Então vamos lá. Como funcionou a chamada de Abraão? Esse é o primeiro aspecto. Versículo 1 ao 3, acontece essa chamada, e ela é dividida em algumas partes. A primeira parte, a Bíblia diz que é a origem, como aconteceu essa chamada. A Bíblia diz assim: então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então, aqui você observa que Abrão, apesar da idade que tinha, era um costume familiar na época, era um costume social da época, viver em família até a idade mais adulta. Alguns deles não existem relatos sobre a partida deles, mas observa-se que Abrão já tinha uma idade avançada, conforme a Bíblia revela, cerca de 80 anos, mas ele continuava ainda na casa do seu pai. Estar na casa do pai revela também imaturidade, o que a gente pode entender que Abrão ainda não era uma pessoa que tinha a completa maturidade. Então Deus chama ele para uma nova etapa em sua vida, porque Deus tinha um projeto, que esse projeto incluía Abrão. É por isso que eu disse no início dessa aula sobre o início desse processo de qual Deus ia ajustando ao projeto que ele tinha para o homem, e precisava passar por esse período, por esse momento de reconstrução, escolher uma família, um tronco e assim por diante, não de um tronco só, ou não de uma ramificação só, como era de Adão e Eva, que culminou em toda a derrocada da humanidade. Apesar do pecado já estar presente, mas Deus, ele manifestando-se a um povo a possibilidade de ajustar o propósito e cumprir o seu plano de fazer, de se tornar o homem semelhante a ele, seria possível. Então essa primeira parte da chamada. A segunda parte da chamada é a promessa. Olha só, por que Deus chamou Abrão? Porque ele tinha uma promessa de torná-lo esse povo, um grande povo,
abençoado por ele, que teria semelhança nele. E aqui Deus utiliza: farei famoso o seu nome, você será uma bênção. Vamos ler o versículo, né? Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então aqui observa-se esse detalhe acerca da promessa fundamentada justamente no próprio caráter de Deus, o caráter bondoso, abençoador, um caráter de trabalhar sempre no processo de estar atendendo às necessidades humanas e às necessidades de cada um de nós. Aqui a Bíblia fala também sobre uma bênção, né? Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Essa palavra como um todo é uma bênção. Apesar de aparecer a palavra amaldiçoar aí, ela se refere não uma maldição a Abraão, mas a uma maldição a quem amaldiçoar Abraão. É uma bênção protetiva, da qual a bênção, aqueles que abençoarem Abraão, receberão a bênção do Senhor, e também protetiva para aqueles, para Abraão, no sentido de aqueles que amaldiçoarem Abraão, tentarem amaldiçoar Abraão, receberão sobre eles a maldição do próprio Deus. Mas o mais importante é a última parte da bênção, é que a Bíblia diz que todos os povos da terra serão abençoados. Isso quer dizer o seguinte, que essa palavra que foi ministrada inicialmente para Abraão, ela não foi entendida futuramente pelos judeus, mas seria aplicada em Cristo. Porque até então os judeus achavam que o Deus era exclusivo deles. E na verdade Deus nunca foi exclusivo de ninguém, de um povo. Deus nunca desejou ter exclusividade. Aqui está a prova disso, quando ele disse: todos os povos da terra serão abençoados. Havia, a partir dali, a partir das características da graça que o Senhor achou em Abraão, a graça segundo a própria vontade de Deus, a possibilidade de se alcançar a bênção do Senhor para todos os povos da terra e não só para os judeus. Posteriormente, isso acabou se fechando entre os judeus até a vinda de Cristo, onde se cumpriu essa bênção de Abraão. Então é basicamente sobre isso até que o apóstolo Paulo fala no Novo Testamento. Abraão, então, decidido, compungido pelo Espírito Santo, a Bíblia fala que chegou o momento da partida dele. Verso 4 e o 5 revelam isso. Entretanto, essa partida de Abraão, ela passou por um processo do qual não era o projeto de Deus. Deus não estava dentro, Deus não queria exatamente que acontecesse o que aconteceu. Mas Abraão, ele ainda, justamente por essa questão da imaturidade, que ele foi tomando ao longo do tempo, e nós vamos ver ainda reflexos dessa imaturidade nesse capítulo, aí houve algum momento que pôde prejudicá-lo. Vamos ler o versículo e a gente vai ver, continuar no estudo do capítulo, os momentos onde a imaturidade de Abraão se manifesta. Versículo 4 e 5 diz assim: partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos, já até falei 80, me queria pedir desculpas. Quando saiu de Harã, e levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, e todos os bens que haviam acumulado, e os servos comprados em Harã, e partiram para a terra de Canaã, e ali chegaram, e lá chegaram. Ou seja, Abraão levou uma pessoa que não estava dentro do processo, que era o seu sobrinho Ló. Seu sobrinho Ló. Deus chamou apenas Abraão, e ele pagaria um preço muito alto por conta disso mais adiante. Claro que Deus sabia. Deus queria, não queria. Mas Deus sabia que isso iria acontecer diante da sua onisciência. E lá na frente,
quando a gente faz aquilo que Deus não manda, nós vemos sempre um preço que tem que ser pago, que acaba por ser pago. Né? O versículo 6 fala que Abrão chega a Siquém, e em Siquém acontece o primeiro processo de adoração do Senhor. Né? Vamos lá, Abrão atravessou a terra até o lugar do cavalo do Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam na terra, já estava aqui, ó, os cananeus, os descendentes de Canaã, da geração de Cã, já habitavam em Siquém, já habitavam nessa região. E a Bíblia diz que Siquém significa ombro, e hoje é a cidade de Tel Balates, né? Batalha de Al-Balad na Cisjordânia. Então ele fica nessa região aqui, a Cisjordânia, Israel, mais ou menos. Hoje é um território que faz parte do território de conflito. É um território de conflito. Essa terra foi a terra onde Abrão chegou. A Bíblia fala ali que Deus aparece para Abrão novamente e ele constrói ali um altar. Né? Então a Bíblia fala assim: o Senhor apareceu a Abrão e disse: a sua descendência darei esta terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Então aqui está a razão de hoje haver tanto conflito naquela região. Ali há uma promessa para o povo de Israel sobre essa terra, né? Uma promessa de que Deus a daria. E até hoje os árabes lutam contra os israelitas pela posse dessa terra. E existe um conflito muito, muito, muito terrível que acontece naquela região. O versículo 8 mostra que Abrão ele monta um acampamento, entre Betel e Ai. Ai, mais à frente nós vamos ouvir falar sobre Ai também, novamente. Acontece Ai era uma pequena cidade, e ali a Bíblia diz que Abrão edificou outro altar e invocou o nome do Senhor. Vamos ler o capítulo, o versículo, diz assim: dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou um acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Observe que Abrão ele tinha esse hábito de adorar o Senhor. Irmãos, nós precisamos criar essa disciplina da adoração em nossa vida, porque todos esses servos do Senhor, todas essas referências bíblicas fundamentadas em uma pessoa, elas são referências de pessoas para nós. Claro que a principal pessoa é a pessoa de Cristo, mas ao longo do estudo bíblico, ao longo da trajetória do conhecimento da palavra de Deus, nós vamos vendo que esses homens eles tinham uma diferenciação no seu trato com Deus, no seu relacionamento com Deus, justamente por exercerem essa atitude de adoração constante, essa atitude de culto ao Senhor, de reconhecimento com relação a Deus, que gerava um diferencial muito grande na vida deles com Deus. E isso pode ser estendido para qualquer pessoa. Se a gente entende que a vontade de Deus, o desejo da vontade de Deus está justamente relacionado com uma profunda comunhão entre nós e Ele, um reconhecimento de quem Ele é, nós vamos ter um acesso a Deus, nós vamos ter um reconhecimento da parte do próprio Deus. É isso que eu entendo como Deus, quando diz para Abraão lá no versículo 1, farei grande o seu nome, né? Não significa somente que ele será grande entre os homens, né? Que ele será reconhecido por Deus, né? Porque a gente não precisa do reconhecimento dos homens, nós precisamos do reconhecimento divino, esse que de fato é o mais importante para as nossas vidas, né? Então esse entender das ações de Abraão e de outros ao longo desse estudo que nós estamos fazendo é fundamental para que melhore também o nosso relacionamento com Deus. O versículo 9 e 10 fala do momento em que Abraão novamente manifesta a sua imaturidade, né? E aqui
nós vamos ver que essa quase traz consequências fatais, mas Deus ele sempre reverte as situações. Então, versículo 9 e o 10 diz assim: Depois Abrão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Houve fome naquela terra e Abrão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Então, no norte, aí basicamente Abrão estava mais ou menos ao norte do Egito, né? Lá próximo a Israel, na verdade é nordeste, ali próximo em Canaã. Na verdade ele estava em Canaã, não próximo a Israel, que não existia ainda, mas em Canaã, no território onde Israel haveria de se instalar. Houve uma grande fome, houve muita fome. E aí, o que é que Abrão faz? Abrão decide ir para o Egito. Então, por conta dessa necessidade, ele vai para o Egito. E o que é que acontece no verso seguinte? A Bíblia fala, verso 11 ao 13. E quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher: Pensei que você é bonita, e quando os egípcios a virem, dirão: Esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você, e minha vida seja poupada por sua causa. É interessante que essa não é bem uma mentira, né? Na verdade, a Sarai ela tem o braço original de sua família como também uma meia-irmã de Abraão, né? Ela é filha do mesmo pai, mas com a outra mulher. Só que um dado que chama a atenção é que Sara já era idosa, mas mesmo assim ainda era muito bonita, né? E esse dado Abrão não leva, não desconsidera de jeito nenhum. Mas olha só, aqui dizer que era irmã dele poderia poupar a sua vida, mas será que pouparia o que viria depois? Porque a tomada de decisão de Abrão levou Faraó a tomar um posicionamento que poderia ser pior do que a sua morte, que seria justamente tomar a sua mulher e ele ficar sem a sua esposa, e a promessa do Senhor está em risco com isso, né? Então ele toma essa decisão, ele reconhece a beleza da mulher. O problema não está na questão de ser irmão, não, porque ela era meio irmã, mas como ele demonstrou fragilidade, como ele demonstrou uma fraqueza no seu caráter na hora que ele decide tomar essa decisão. E aí culmina que Sarai realmente era bonita, né? E aí o que acontece? O versículo 14 e 15 diz assim: quando Abrão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita. Vendo-a, os homens da cor de Faraó a elogiaram diante do Faraó, e ela foi levada ao seu palácio, né? Então o que era previsto no versículo anterior, que Abrão deveria prever, é que sua vida seria poupada, mas o seu relacionamento, o seu casamento, o projeto de Deus, nada disso foi. Isso é quando a gente pensa muito mais em nossa vida do que no propósito divino. Essas coisas acontece um adultério espiritual, né? E quase que isso acontece com Abrão, mas só que Deus, ele mostrou que o propósito de Deus ele sempre se cumpre, não importa, o propósito de Deus sempre vai se cumprir, né? E aqui ela foi levada ao palácio, e Abrão, não se fala o que aconteceu com Abrão, mas a Bíblia fala que o Faraó tratou bem Abrão por causa dela. Ele tratou bem, era irmão, então vou tratar bem. E aí a Bíblia diz que Faraó começou a enchê-lo de ovelhas, de jumentos, de bois, servos, servas, camelos, né? Olha aí, o versículo 16, ele tratou bem a Abrão por causa dela, e Abrão recebeu ovelhas e bois e jumentas, servos e servas
e camelos. Ou seja, era como se Faraó, era um costume na época, né, mas como se estivesse pagando um dote, né, pela sua nova aquisição. Né? Para Faraó, aquilo funcionava mais ou menos dessa forma. E Abrão recebe tudo isso e enriquece ainda mais. Mas como Deus tem propósito em tudo, né? E aqui a gente não vai discutir questão ética ou moral, mas a questão do que aconteceu propriamente dito, que a ética ou moral ela está de acordo com as questões sociais de cada época. O versículo 17 diz assim, ó, mas o Senhor puniu a Faraó e sua corte com graves doenças por causa de Sarai, mulher de Abrão. Deus tinha como mais importante esse último aspecto aqui. Lembrando-se sempre que lá em Eva, da palavra de Deus, diz que o homem e a mulher são uma só carne. Deus, Abrão e Sarai, para Deus, eram uma só carne. E por isso essa separação foi muito mal vista aos olhos de Deus. E apesar de ter sido originada em Abrão, Deus reconhecia a imaturidade de Abrão. Deus entendia que ele ainda não estava pronto para tomar decisões corretas e interviu através da vida de Faraó, até também para que se cumprisse um propósito que havia, e projetou e gerou, né, acabou adoecendo toda a casa de Faraó, toda a corte, e eles levaram sobre eles uma enfermidades e foi um momento muito grave na vida de Faraó, né? E aí a Bíblia fala que Faraó entende que a origem daquela maldição, porque era a origem de Abrão, e devolve Sarai a Abrão. Diz assim, ó, por isso Faraó mandou chamar Abrão e disse, o que você fez comigo? Porque não me falou que era sua mulher? Porque disse que ela era sua irmã? Foi por isso que eu a tomei para ser minha mulher. Aí está a tua mulher, tome-a e vá. A seguir, o Faraó deu ordens para que providenciassem o necessário para que Abrão partisse, e com sua mulher e com tudo o que possuía. Então aí, esse é outro momento crucial nesse livro de Gênesis, na vida de Abrão, um momento onde Faraó ele descobre a questão de Abrão como sua esposa e não como sua irmã, apesar de ser também minha irmã, mas ela era esposa de Abrão. E aí Faraó, ele já tem essa angústia, certo, pelo que aconteceu, porque isso gerou uma maldição muito grande. E a Bíblia fala que Faraó tomou Sarai como mulher para ser a mulher dele, apesar de que não chegou a ser, mas tomou para ser, tomou para ser, e houve toda essa maldição, e ele preferiu devolver a mulher para Abrão e ainda enriquecer mais ainda Abrão. Então, esse é um detalhe importantíssimo. Aqui está o tronco, da família de Abrão e Sara. Então você tem aqui, ó, Terá, que era o pai de Abrão, ele teve como filho Abrão, teve como filhos Arã, né? E de uma esposa desconhecida ele teve como filha Sara. Então tá aí, né, essa informação importante, né? Então a gente conclui o capítulo 12 do livro de Gênesis, né, e em breve, logo mais, traremos também o capítulo 13. Deus abençoe no nome de Jesus.